Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Diego Marques, espero que esteja tudo bem contigo. Vamos lá para a nossa aula de redação, né pessoal? Nossa primeira aula de redação. Sejam muito bem-vindos ao curso, espero que eu consiga atender as necessidades de vocês. E como vocês podem perceber, essa aula de redação especificamente, ela vai trabalhar, ou melhor, esse curso, ele vai trabalhar especificamente com Enem e vestibular. Professor, que vestibular? Vários vestibulares. Vocês sabem que a gente é aqui do Rio Grande do Sul e a gente utiliza muito a URGS como modelo de prova. Eu vou explicar para vocês ao longo das aulas por que a gente considera a URGS como um modelo, tá? Mas isso não impede de vocês, obviamente, realizarem outras provas e ao longo das aulas, tudo que a gente vai trabalhar vai servir também para vocês trabalharem com outras bancas. Uma coisa importante, nós vamos ver para a parte teórica, tá? Vocês vão ter acesso à parte teórica e também vocês vão ter acesso a uma parte prática nesse curso. Então a gente vai trabalhar com algumas redações, nós vamos disponibilizar algumas propostas, eu vou disponibilizar para vocês uma folha de redação, tudo isso na parte de teoria, vai aparecer em cada aula a nomenclatura e o material vai aparecendo nos links para vocês na área do aluno, beleza? Vocês vão baixar a folha de redação, vocês vão baixar a proposta ou simplesmente acessar a proposta, como queiram, vão imprimir essa folha de redação e escrever na mão. Lembra, tu não vai poder escrever no computador na tua prova. Então, por favor, escrevam na mão, tá? Escreve na mãozinha, bota nome, bota o número da proposta e aí é que tá. Tira uma foto, legível, pelo amor de Deus. Tira uma foto para mim, manda pro e-mail que depois eu vou colocar para vocês nas orientações de como isso vai acontecer. Vai colocar o teu nome, vai colocar a proposta e vai enviar para o nosso e-mail. Tá? Na realidade vai ser o e-mail dmlinguagens.com.br. Tu vai escrever redação, nome, vai aparecer teu nome ali, tu vai colocar assunto. Redação, número tal e o teu nomezinho. E aí tu vai me enviar como anexo. Enviou como anexo, eu imprimo, vou fazer a correção e aí eu vou te devolver essa correção numa aula. Ou melhor, eu vou te devolver isso num arquivo. Como? Gravado. Eu vou gravar especificamente uma aula para que você tenha, né, vai ser individual, para que você tenha a correção dessa questão. Vou te mandar um áudio, na verdade, porque vídeo vai ser complicado, mas eu vou te mandar um áudio mostrando ou explicando cada parte. E é extremamente importante vocês entenderem também que a gente vai mandar a correção escrita e o áudio explicando, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, lembre que nós vamos ter plantões ao longo do curso. Nesses plantões, vocês vão trazer todas as dúvidas de vocês, ok? Vocês têm fóruns de discussão também, se não me engano, tem que ver como é que acessa direitinho. Eu sei que vocês têm à disposição. Coloquem ali a dúvida de vocês também, que a gente recebe e aí a gente responde de onde estiver. Então também fica mais fácil pelo fórum, qualquer dúvida que vocês tenham. Ou pelo grupo também de WhatsApp, ou pela mensagem de WhatsApp, que vocês podem nos enviar. Beleza? Vamos lá para a linha de redação hoje? Então vamos lá, meus amores. Olha só, a primeira coisinha que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente fala de uma redação, seja ela do Enem, seja ela do vestibular da URGS, seja ela do vestibular da PUC do Paraná, seja ela do vestibular da UPF de Passo Fundo aqui do Rio Grande do Sul, seja ela da USP, não interessa. Qualquer redação que mostre ou que peça para vocês a ideia de dissertação argumentativa, ela vai ter uma determinada característica. Eu costumo dizer o seguinte, ó, meus amores, o texto dissertativo, tá? Ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um dissertativo apenas expositivo e ele pode ser um texto dissertativo argumentativo, certo? Um detalhe extremamente importante, algumas bancas cobram isso de vocês, a questão do expositivo. Por exemplo, alguns concursos como o CESP, eles basicamente cobram dissertação expositiva, eles não te cobram argumentativa com tanta frequência como cobravam antigamente. Qual é a diferença básica de uma e de outra? Simples, o texto dissertativo expositivo, ele basicamente vai ser através de informações. Informações, ok? Agora, quando eu tenho um texto dissertativo argumentativo, eu tenho informações. Eu não deixo de ter informações. Mas essas informações são para sustentar uma coisa chamada ponto de vista. Ou, como alguns também gostam de chamar, tese.
Por quê? Porque o objetivo desse texto argumentativo é convencer, persuadir. E eu só posso convencer e persuadir a partir do momento que eu comprovo para vocês meu ponto de vista através de informações. No texto expositivo, eu não quero te convencer de absolutamente nada. Eu simplesmente quero te informar e acabar o assunto, beleza? Então a gente vai ver algumas características dessa estrutura dissertativa argumentativa. Como eu falei para vocês, então a primeira coisa que a gente tem que compreender é que dentro da argumentação existe uma necessidade, existe uma intenção de se convencer, de se persuadir o leitor. Cuidado, eu não quero convencer o leitor, isso é importantíssimo, tá? Grava isso. Eu não quero convencer o leitor de que o meu ponto de vista é o único que existe no mundo. Eu não quero que o leitor abra mão do ponto de vista dele. Eu quero, na verdade, convencer, persuadir o meu leitor a compreender que o meu raciocínio tem lógica, que o meu raciocínio tem sentido, que o meu raciocínio está correto a partir do ponto de vista que eu acredito, com as informações que eu coloquei para sustentar esse ponto de vista. Vocês podem não concordar, o examinador pode não concordar com o meu ponto de vista, mas ele está entendendo que eu tenho um ponto de vista e que eu estou tentando convencer utilizando elementos lógicos, verdadeiros, que têm sentido, que têm coerência, para que eu possa, obviamente, mostrar para ele que aquilo, para mim, faz sentido, ok? Eu vou fazer uso, então, de recursos lógicos e recursos linguísticos, porque dentro da construção da estrutura da frase, também existem formas da gente persuadir, convencer, dentro da construção da escrita, ok? Ou seja, a minha intenção é mostrar para o leitor que faz sentido o que eu penso, e, portanto, eu quero convencê-lo a acreditar no meu texto, e a fazer o que o meu texto pede em termos de raciocínio lógico. Beleza? Aqui vocês têm um texto que eu tirei do livro do professor Fiorin. Aqui vocês têm um texto que eu tirei do livro do professor Fiorin, que fala a respeito do sermão do Padre Vieira. E olha o que ele fala a respeito do que é sermão, tá? Sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Meus amores, um só tema. Um só tema. Vocês não vão falar de várias coisas ao mesmo tempo. É só uma matéria, é só um assunto, é só um tema. Há de tomar o pregador, aquele que prega, que fala, ou no caso que escreve, uma só matéria, um só tema, e há de defini-la para que se conheça. Há de dividi-la para que se distinga, diferencie. Há que prová-la com a escritura. No caso do pregador, ele tem que provar através da escritura. A gente vai provar através de outras tantas coisas. Há de declará-la com a razão, sem emoção, sem eu, sem emoção, sem linguagem emotiva, linguagem referencial, razão. Há de confirmá-la com exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Depois disso, há de colher, apertar, concluir e, portanto, persuadir, há de acabar. Esse AD significa deve. Para algumas pessoas talvez fique um pouco complicado de entender. Isto é sermão, isto é pregar. Eu posso dizer, isto é redação, isso é dissertar. Tranquilo? E o que não é isto é falar de mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedades de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Ou seja, se nós fizéssemos um grande resumo, nós teríamos isso. O sermão, assim como a redação dissertativa argumentativa que vocês têm que fazer, ele vai ter um só objeto, que vai ser o tema da tua redação. Ele vai tentar comprovar a tese através de citações de outros textos, ele vai tentar ganhar força quando se apoia em um outro texto, num argumento de autoridade, num dado estatístico e assim por diante. Mas o importante é que o teu texto ele tem que ter uma correlação lógica, eu tenho que compreender que faz sentido. Não precisa ser uma sequência de tempo, mas sim uma sequência de ideias. Tem que ter causas e efeitos para compreender, para detalhar. Tem que ter exemplo para confirmar aquilo que eu estou falando.
E, obviamente, eu posso trabalhar com ideias contrárias, como, por exemplo, expor o que é contrário, mostrar por que está errado e aí fazer com que o leitor diga, não, de fato, isso não faz sentido, ou é melhor a outra posição, que é a posição que o cara está defendendo. Ou seja, eu tenho que refutar aquilo que é contrário a mim. Então, via de regra, seria essa a intenção de uma dissertação argumentativa. Tentando colocar isso numa linguagem um pouquinho mais nossa, um pouquinho mais dia a dia. O teu texto dissertativo ele deve ser de preferência redigido em terceira pessoa do singular. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar com a emoção, eu tenho que me preocupar com o objeto. Por isso, linguagem objetiva. O objeto é o tema. Se eu me preocupar com a linguagem subjetiva, eu estou me preocupando com o sujeito, com o eu. E, portanto, estou me preocupando com primeira pessoa do plural ou do singular. O que se deve tentar fazer? De preferência, não é obrigatório, pessoal. Isso a gente vai detalhar depois, mas cuidem com isso. Terceira do singular. Sora, pode aparecer primeiro do plural? Até pode, mas tenta evitá-la. Tenta não colocar o tempo inteiro. Sora, pode aparecer primeiro do singular? Até pode, mas tenta evitá-la. Não coloca o tempo inteiro. Tem momentos para que isso ocorra. Além disso, a gente tem que convencer o leitor, por isso é importante, desde o início, deixar evidente a tua informação, evidente a tua tese, deixar clara a tua posição, deixar claro o teu posicionamento dentro do texto. Normalmente se faz isso na introdução. Então já mostra para o leitor, já informa ele como é que a coisa está acontecendo. Por meio de exposição, interpretação e discussão de ideias objetivas, o leitor é levado a compartilhar, olha a palavra, compartilhar o ponto de vista do argumentador. Ele não precisa concordar contigo, mas ele tem que compreender que aquilo faz sentido. A objetividade também é uma característica do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque eu estou tratando do objeto, do tema. Eu não quero me preocupar com o eu, com o sujeito, com algo subjetivo, é algo objetivo. Isso é fundamental também vocês compreenderem. E evitar definições e críticas virulentas às instituições, bem como manifestação de preconceitos. Ano passado, se não me engano, no Enem, teve uma situação bem particular. Lembra que o Enem ele zerava a redação quando tinha uma coisinha chamada... quando feria os direitos humanos, lembra? E aí teve um juiz que deu uma liminar dizendo, não pode zerar. Se a criatura quiser ferir, pode ferir, porque é liberdade de expressão. Meus amores, não vamos entrar no mérito, mas... pensa comigo, se tu vai ferir direitos humanos num tema que geralmente é o Enem trabalha, que é um tema de relevância social, não concorda comigo que a tua redação vai ficar incoerente? Tu vai começar de um jeito, vai finalizar, mata todo mundo? Não estou querendo criticar a tua opinião, não é isso. Estou te dizendo que, por que eu vou testar um troço desse se eu preciso passar numa prova e se vai ficar incoerente no meu texto? Tu vai perder ponto de alguma maneira. Porque o teu texto vai ficar incoerente, não vai ficar com a mesma ideia. Então, assim, sugiro a vocês, não coloquem preconceitos, não coloquem qualquer coisa. Ah, mas eu posso ferir direitos humanos. Não faça isso, evite, né? Por quê? Você tem que fazer uma redação para passar. Depois se tu quiser falar o que tu quiseres, aí depois tu vai responder também, porque não adianta, né? Liberdade de expressão, ela existe, mas a gente também é responsável por aquilo que fala. E não podemos emitir certas opiniões, né? Ou manifestar qualquer coisa contando com anonimato. Falou, tem que assinar, beleza? Então só tomem cuidado com isso. Sendo assim, a gente tem que cuidar com uma estrutura padrão desse nosso texto, tá? Então a gente vai pensar num modelo de texto que vai se construir para que tudo isso aconteça dentro de uma organização. E aí essa organização, ela é bem simples, ela é bem tradicional, vocês já estão acostumados. Eu vou ter um parágrafo de introdução. Eu vou ter um segundo parágrafo de desenvolvimento 1. Eu vou ter um terceiro parágrafo de desenvolvimento 2. E eu vou ter uma conclusão. Beleza? Tá. Obviamente que essas são as 3 partes de um texto: introdução, desenvolvimento e fechamento ou conclusão.
Dentro da introdução, parágrafo de abertura do teu texto, apresenta a ideia principal, sugere aspectos a serem desenvolvidos. Nós vamos ver depois, pessoal, que a introdução ela não pode deixar de ter duas coisas, o tema e a tua tese. Isso tem que aparecer como mínimo. Lógico, pode aparecer aqui o aspecto 1 mais o aspecto 2 como resumos. E aí depois eu detalhar esse aspecto 1 aqui e detalhar o aspecto 2 aqui, lógico que pode, sem problema nenhum. Aliás, fica muito bem organizado, vale muito a pena fazer isso. Né? Mas o fundamental nesse momento é, lembra que a introdução tem que ter tema e tese. Se não tiver tema e tese, meu amigo, um abraço. Beleza? Desenvolvimento. Parágrafos em que o autor revela sua capacidade de influenciar, persuadir e convencer. Meus amores, aqui ó, é que está o troço. Aqui é que está o esquema. Ou seja, a parte mais importante para a tua argumentação, para o teu convencimento está dentro do desenvolvimento. É aqui que tu vais provar as coisas que tu está defendendo. Eu acho, eu penso, eu acredito, não me serve. As coisas são assim ou são assado? Ah, é? Beleza, me prova. Aqui que vocês vão rechear o texto. Todo e qualquer tipo de detalhamento vai ser aqui. Esse detalhamento pode ser através de exemplo, ou exemplos, pode ser através de comparações, pode ser através de dados, pode ser através de elementos históricos, pode ser através de citação, pode ser através de alguém que falou que é autoridade no assunto. O que vocês quiserem utilizar dentro do desenvolvimento, fiquem bem à vontade. E para fechar o texto, parágrafo final do texto, retoma de modo sucinto. O que é sucinto? Resumido, enxuto. As ideias anteriormente desenvolvidas, ou apresenta uma nova ideia para o problema proposto, como forma de instigar o leitor. Aqui nós temos um parêntese. Isso aqui é a teoria, tá, meus amores? Isso aqui é a teoria. Vocês vão me prometer que vocês não vão pensar em algo para instigar leitor nenhum, tá? Em tese, essa é a definição que a gente tem em termos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, meus amores, me prometam uma coisa. Cada parágrafo que vocês forem fazer, temos 4 no mínimo, ok? Cada parágrafo tem que contar com pelo menos 2 períodos. O que são 2 períodos? 2 frases, tá? Com aproximadamente 3 linhas cada um. Cada um dos quê? Dos períodos, tá? Cada período tem que ter pelo menos 3 linhas, não é o parágrafo que tem que ter. Então vocês vão fazer, vão me prometer isso. E padrão de texto, 4 parágrafos. Vocês já vão entender por quê. Quando eu começar a falar das diferenças de Enem e outros vestibulares, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais, mas já fica a dica. Sempre que eu trabalho com 4 parágrafos, primeiro, eu trabalho com 2 argumentos diferentes, o que é excelente, demonstra diversidade de argumentação. E segundo, algumas bancas de fato exigem 4 parágrafos. Então toma bastante cuidado, mantenha esse padrão para não ter problema com as bancas. Se eu fosse pensar numa estrutura padrão de texto, eu teria mais ou menos isso daqui, ó, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que em cada desenvolvimento eu vou ter mais ou menos 10 linhas, na primeira parte, no fechamento, mais ou menos umas 5 linhas, fechando o que o Enem trabalha, por exemplo, como máximo de 30 linhas. É lógico que aqui a gente está falando de uma prova que determina o número máximo. Se a gente fosse trabalhar com a URGS, por exemplo, a gente vai ver que a URGS tem de 30 a 50 linhas, a gente vai ter que estender um pouquinho esse texto. Mas o mais importante é que a gente compreenda que a introdução e a conclusão devem ser menores que o desenvolvimento, tá? Isso daqui, por exemplo, seria uma estrutura problemática. Por que seria uma estrutura problemática? Porque o desenvolvimento está menor que as outras partes.
Aqui um pouquinho de resumo, pessoal, do que a gente também pode apresentar ao longo de cada parte, para que a gente possa, obviamente, entender que não é algo engessado. Então, um aspecto extremamente importante. Na introdução, assunto, tema, tese e solução em alguns momentos, tá? Isso aqui é bem variado. Reparem que o que eu estou mostrando para vocês é a quantidade de coisas que podem aparecer em cada parte. O que tem que ter de mínimo, tema e tese na introdução. O resto é a mais. Professor, qual é a diferença de assunto e tema? O assunto é mais geral, tema mais específico. Vai ter uma aula para a gente detalhar isso. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Aqui vocês têm uma gama imensa de possibilidades. Vocês podem trabalhar com uma exposição do tema e depois com um argumento de prova concreta. Vocês podem depois trabalhar com argumento de autoridade ou outros argumentos no desenvolvimento 2. O importante é fazer uma variação entre o D1 e o D2 para que se evite, obviamente, um texto com a mesma repetição de argumento, etc. Tá? No que diz respeito aos aspectos formais, gurizada, a gente tem que entender o seguinte, vamos lá. Letra, margem, título e rasura, tá, meus amores? Imagina o seguinte, letra. Dois aspectos importantes apenas para a letra. Legível e diferença de maiúsculas e minúsculas. Isso aqui é importante, tá? Gurizada, assim, ó, não te preocupa muito se a tua letra vai ser de forma ou cursiva, cursiva emendada, tá? Ou se até mesmo vocês vão misturar, se vocês observarem eu misturo, olha aqui, ó. Via de regra, tá? Eles não vão descontar isso, pelo menos não é um critério de avaliação. O que é critério tem que ser legível e tem que diferenciar maiúsculas de minúsculas. Isso é importante, isso tem que ter. Outra coisa, né? Existem algumas convenções de escrita que a gente tem que tomar cuidado. O I, por exemplo, ele tem pingo. Tem gente que se amarra em fazer assim, né? Isso não é o I. Isso aqui tu tem que cuidar. Vai ter examinador que vai te descontar, tá? A maioria deles vão te descontar, então isso aqui não pode. Fazer o M bem direitinho, fazer o N bem direitinho. Se for o M maiúsculo, o N maiúsculo e assim por diante. Então tomem cuidado, né? Tem um determinado capricho. Outros aspectos importantes, tá? O D, ele tem um bracinho maior aqui, ó. Tem gente que faz um D assim, ó. Então não sabe se é D ou se é A, né? Então isso é importante. Isso aqui é T ou é uma letra A? Então assim, ó, caprichem, né, na letra. A letra é bem importante, ela também demonstra um aspecto mais estético do teu texto. Com relação à margem, tá? Tem que se respeitar a margem direita e esquerda. Aqui vocês vão pensar no justificado. Justificado. Lembra do justificado do Word? Pois é, margem direita, e esquerda. As duas margens elas têm que estar alinhadas, tá, pessoal? É lógico, vai acontecer do teu texto às vezes apresentar alguma distorção aqui outra ali, mas tentem pensar mais ou menos nisso. Título. Bom, aqui temos um porém. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o título ele tem que ser simples, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que falar do título é isso. Não inventa moda. Normalmente, eu não conheço, mas tu não vai ganhar nota por ter um título criativo. É bonito? É legal? É maravilhoso? É. Mas de regra, título é título. Sejam simples, diretos e objetivos. O que vocês têm que tomar cuidado para o Enem, título é opcional. Meus amores, prestem bastante atenção no que aparece na prova. Se eles colocarem para vocês, dê um título para o seu texto, tu faz dar um título para o teu texto. Se colocar que é opcional, tu vai colocar se quiser ou não. Não tem nenhum problema, não vai de forma nenhuma prejudicar o teu texto se não tiver, se for opcional.
Outras bancas, obviamente, eles vão dizer para você se tem ou não que colocar. Um aspecto importante, como no Enem é opcional, não tem um espaço específico para o teu título. O que tu vais fazer? No Enem, o título, se tu quiseres colocar, primeira linha. E não esquece, o texto já começa na segunda linha. Obviamente que estamos falando de Enem, tá, meus amores? Enem. Certo? Nos demais vestibulares, vocês vão ter as orientações provavelmente no próprio cabeçalho da prova ali, etc. Rasura, meus amores. Rasura é um troço também muito tenso, muito chatinho. Algumas bancas vão te dizer para colocar entre parênteses mais um traço. Algumas outras vão falar para colocar só um traço. Eu vou colocar para vocês o seguinte. Escrevi a palavra casa e me dei conta de que está errado. Entre parênteses e um risco. Escreve casa depois. Só que algumas bancas, se elas não quiserem os parênteses, ela vai falar para vocês ou ela vai dar um exemplo. E aí vai aparecer assim, ó. Casa com Z? Não. Bota um traço. Casa corretamente. Isso daqui, pessoal, algumas bancas mostram na própria prova. Então observem. Como eu estou dando uma aula para vocês, para que vocês aproveitem para Enem, URGS e qualquer outra banca, tomem cuidado e prestem atenção primeiro nas orientações da prova de redação. Via de regra, não teve nenhuma orientação, tu podes adotar essa primeira aqui, ó, tá? Eu não concordo muito com ela e muitos professores também não, mas todo mundo aceita, ou pelo menos boa parte das bancas acabam aceitando quando não vem com uma orientação expressa de como se realizar isso, ok? Lembrando mais uma vez, pessoal, que o zero em si, ele não existe dentro da tua redação, a não ser que tu cometas uma destas falhas. Fugir completamente ao tema ou não responder a uma pergunta caso o tema seja em formato de pergunta. Cuidado, é fugir, não é tangenciar. Tangenciamento não tem problema, dá desconto, mas não tem grandes penalidades. Copiar a proposta. Cara, tu copiou a proposta, copiou o texto de apoio, não vai dar. Aquilo ali provavelmente pode ser um elemento de zerar a tua prova. Menos linhas do que o previsto dentro da tua prova. Lembra que o Enem vai cobrar no mínimo 8, no máximo 30. Cara, nem te apresenta se tu fizer 8, né? Faz sempre pelo menos 25 no Enem. 25 linhas tá bom, no mínimo. Máximo 30. Ok? Fez uma narração, uma descrição predominantemente. Ou seja, predominantemente. Mudança de tipologia textual, tá? Entregar a folha em branco, por óbvio, dá 0. Beleza, meus amores? Então, assim, dificilmente as pessoas tiram 0. Tem estratégia para a gente conseguir fazer tudo isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente evita fuga ao tema. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma narração ou uma descrição dentro da argumentação, que são elementos interessantes. Ou seja, tem uma série de maneiras da gente utilizar esses elementos, digamos assim, de fora da redação, dentro da redação e que vão ser extremamente úteis. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, é importante a gente compreender isso. De mais a mais, meus amores, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Sejam bem-vindos, essa foi a nossa primeira aula apresentando algumas características do texto dissertativo. Vocês já têm essa aula lá para vocês na plataforma, né, esse materialzinho em PowerPoint. Vocês têm também teoria de redação e a gente vai conversando ao longo das aulas. Como eu falei para vocês, a gente vai alternar quadro, data show e assim por diante. Aqui alguns outros cursos que vocês encontram na plataforma, curso de inglês, curso de espanhol, curso de redação específica, né? Curso de gramática dentro do vestibular e do Enem, e a parte também de língua inglesa, o nosso Medical English, que é um curso bem interessante que o meu irmão ministra, certo? Espero que tenha sido bom para vocês, para mim foi excelente, um grande beijo, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!